Capítulo 45 Aulas. Alexander acordou cedo e alimentou Ocean antes de ir para sua primeira aula prática. E como sua nova casa tinha uma área murada e privada nos fundos, Ocean pôde relaxar confortavelmente ao sol. Quando ele chegou em frente à sala da sua turma, Lucas já estava lhe esperando e o entregou uma lança preta com uma expressão bem amarga no rosto. Seu prêmio. Alexander ficou encantado com a lança assim que a viu, pois era perfeita para o que ele queria naquele momento. Tinha até a imagem de um dragão prateado subindo pelo seu cabo, como uma obra de arte feita para o campo de batalha. A academia é realmente muito influente, constatou Alexander ao analisar a arma. Ela é muito melhor do que eu esperava e foi feita em apenas um dia. O ferreiro que a fez é muito habilidoso, analisou. Ele não só corrigiu os erros conceituais do meu desenho, como também alargou a lâmina e deixou a lança em perfeito equilíbrio. Ele até ajustou os parrinhos para que ficassem melhores em forma de meia-lua, o que aumentou a resistência e a capacidade de corte e penetração. Namore a sua nova arma mais tarde, disse Lucas, que tinha um sorriso amargo, interrompendo a linha de pensamento dele. Entre na sala imediatamente. Quero terminar a aula de hoje o mais rápido possível. Percebendo que Lucas parecia um pouco irritado, Alexander guardou a lança e foi sentar para a aula, mas não antes de usar avaliar na sua lança nova. Lança Dragão Ascendente, único, uma lança no auge do grau único que é feita de ferro negro e platina encantada. Tem grande resistência à abrasão de venenos e seus afins, e alta condutibilidade para energia e mana. E tem mais 35% de dano em golpes perfurantes. Esse efeito só é válido ao usar a ponta da lança. E tem mais 15% de dano em golpes cortantes. Esse efeito só é válido ao usar o gume da lança. E tem mais 0,3,75% de poder ao lançar feitiços Tier 3. O efeito é dobrado para cada nível abaixo. Item habilidade, Cajado Mágico. Cajado Mágico, possibilita que esse item seja usado como um cajado mágico. Depois de algum tempo, quando a maioria dos alunos já estavam sentados, Lucas começou a dar sua aula. Como hoje é o primeiro dia, vou começar pelo básico de qualquer combate, os sistemas de energia. Isso pode ser ainda mais promissor do que eu pensava, admitiu Alexander interiormente. Vim aqui para aprender a lutar, mas parece que há muito mais para aprender aqui. Melhor começar a tomar notas. Tudo o que existe tem energia própria. E como vocês já sabem, é a linhagem, o talento inato e a sorte que definem a capacidade de controlar e armazenar seus sistemas energéticos, explicou Lucas. É por isso que quanto mais fortes forem os pais, maiores serão as chances dos filhos terem um grande potencial e um bom ponto de partida. Isso explica por que a maioria da população não é proficiente no controle de energia humana, conjecturou Alexander ao analisar as novas informações. A nobreza também deve absorver qualquer um que se destaque para produzir descendentes mais fortes. E os poucos que não são absorvidos devem se tornar aventureiros e formar famílias com outros aventureiros. Voltando ao assunto, apesar das semelhanças, a mana e a energia corporal de um ser funcionam de maneiras opostas, retomou Lucas. Se por um lado a energia corporal é gerada individualmente por cada ser, por outro lado, mana é a energia gerada pelo próprio mundo. Ao colocar esse ponto, Lucas fez uma pequena pausa para que todos pudessem absorver minimamente essa informação e ele pudesse continuar. Não estou dizendo que o mundo seja necessariamente um organismo vivo como nós, embora essa possibilidade exista, admitiu Lucas. O que estou dizendo é que ele engloba tudo de uma forma muito conectada. Uma grande unidade perfeita e harmoniosa. Vendo que todos entenderam a ideia geral do que ele estava dizendo, Lucas continuou, e é por isso que é muito mais difícil se tornar um mago, que exige um controle de mana refinado, do que um lutador, que usa sua própria energia. Então como podemos usar a mana? Perguntou um aluno mais simples. Nós somos uma parte do mundo, então a energia dele também nos permeia e conta como nossa, respondeu Lucas. É por isso que podemos usar mana. Coloque dessa forma, se uma parte do seu corpo criasse consciência e começasse a produzir a própria energia, ela deixaria de ser uma parte do seu corpo? Instigou Lucas. Acho que não. Respondeu o aluno, ainda sem entender o ponto. Se ela ainda é uma parte de você,
O que a impediria de usar tanto a energia dela quanto a sua? Apontou Lucas. É mais ou menos essa a nossa relação com o mundo. A diferença é que no nosso caso o tamanho da diferença é infinitamente a maior. Obrigado, professor, disse o aluno. Eu entendi melhor agora. Satisfeito com esse feedback, Lucas voltou à exposição. Também é por esse motivo que todos os seres, normalmente, nascem com energia corporal e afinidade, S, mágica, S, mas sem mana. A mana adquirida passivamente ao longo da gestação de cada ser nada mais é do que o mundo preenchendo uma nova parte de si com energia. É por isso que a principal diferença entre usar energia corporal e mana é o seu fluxo de funcionamento, explicou ele. Enquanto a energia interna segue um fluxo simples sendo liberado de dentro do corpo para o ambiente circundante, o uso adequado da mana requer que seu fluxo sincronize a mana interna com o ambiente circundante antes de realizar qualquer coisa. O que torna o controle de mana muito mais difícil do que controlar a energia interna. Terminando essa parte de sua explicação, Lucas estendeu a mão e liberou uma mana tão densa que era visível mesmo sem o uso de controle de mana. Aos poucos a mana na mão de Lucas começou a crepitar e atrair mais mana do seu corpo. Quando sua mana começou a sincronizar com o ambiente externo, a sua mão se iluminou com a formação de vários pequenos raios. É dessa forma que funciona o fluxo de mana para formar qualquer coisa mágica. Seja para encantar um item ou lançar um feitiço ofensivo. Um processo de dupla camada, concluiu Alexander. A parte inicial é de dentro para fora, mas após estabelecer sua base externa, o fluxo de mana faz mais uma passagem pelo corpo para receber mais diretrizes e mais mana. Porém, esta é apenas a regra geral, advertiu Lucas. Existem seres que naturalmente podem fazer isso de forma muito mais simples e direta, como elfos e bestas mágicas. O que pretendo ensinar a vocês são maneiras de contornar um pouco essas limitações, explicou ele. Assim vocês conseguirão controlar e aumentar sua mana com mais facilidade. Terminando sua introdução sobre mana, Lucas começou a introdução sobre energia corporal, mas ela foi menos mística, e a energia interna é um pouco vaga de explicar, pois se baseia em grande parte nas sensações e no controle que cada pessoa tem sobre o próprio corpo. Mas o mais consistente que posso dizer sobre todos os casos é que quanto mais você melhora, mais difícil fica para continuar melhorando, pois em alguns pontos você pode acabar se perdendo e não sabendo como melhorar. Isso geralmente acontece pela redundância que a energia interna causa no corpo, porque quanto mais vigoroso for o seu corpo, mais abundante será a sua energia interna. E quanto mais forte e abundante for sua energia, mais vigoroso será seu corpo, apontou ele. Em determinado momento, principalmente quando você já está com a energia muito elevada, esses dois pontos acabam se confundindo, o que pode gerar um gargalo no crescimento do indivíduo. Ainda bem que posso ver minhas informações básicas de forma quantificada e ter uma maneira muito mais direta, embora mais difícil, de continuar melhorando, pensou Alexander. Com a introdução ao tema estabelecida, a aula continuou até o final da manhã. E quanto mais Alexander ouvia, mais ele sentia que fez a escolha certa ao ingressar na academia. Pois, além de todo o conhecimento teórico e prático de combate em si que a academia tinha a oferecer, ela também lhe proporcionaria a parte teórica para melhorar no uso de energia interna, mana, feitiços e afins. Quando a aula terminou, Alexander correu para comprar um suprimento de refeições que pudesse abastecer tanto ele quanto Usha, e passou o resto do dia em casa tentando aplicar o que aprendeu. Apesar da quantidade significativa de horas que passou treinando, Alexander ficou imensamente feliz com os resultados alcançados naquele dia. Realmente é como diz aquele provérbio, pensou ao analisar a diferença entre os resultados que obteve antes e depois de uma única aula. O mais importante não é a ferramenta que você utiliza, mas sim a pessoa que a utiliza e a técnica que aplica no seu manuseio. Embora sua prática fosse cheia de erros, contratempos e dúvidas, ainda era melhor do que quando ele estava por conta própria. Exausto de passar o dia treinando, Alexander foi dormir cedo para se recuperar a tempo para a aula prática de combate do dia seguinte. Ao chegar à arena da sua turma na manhã do dia seguinte, como Lucas instruiu todos a fazerem, Alexander encontrou uma arena completamente restaurada e pronta para uso.
Lucas e os demais alunos que ainda estavam ausentes não demoraram a chegar e, com todos reunidos, Lucas começou a explicar o básico para combates. Depois de dar algumas dicas sobre combate marcial, mágico e híbrido, Lucas disse aos alunos para pegarem suas armas e começarem a praticar, para que ele pudesse ver seus movimentos e corrigi-los. Alexander então pegou sua lança e tentou manejá-la, mas logo descobriu que, embora tivesse um bom conhecimento teórico, vindo do que havia aprendido na Terra, a prática era bem diferente. Surpreso ao ver a dificuldade dele com a lança, já que seus movimentos eram apenas de nível iniciante, isso para ser generoso, e lembrando-se do dinheiro que gastou nessa arma, Lucas ficou completamente indignado com a possibilidade dela ser desperdiçada e passou a manhã inteira alternando entre ajudar os outros alunos e ensiná-lo a usar a lança. Como não era um usuário de lança, Lucas não poderia ensiná-lo nada muito avançado, mas como um lutador habilidoso e experiente, o seu conhecimento cobria do básico de luta com os punhos ao básico da maioria das armas. A motivação de Lucas obviamente não foi exclusivamente financeira, pois o custo da arma e o conserto da arena não chegaram nem perto de desequilibrar suas economias, afinal, ele era uma potência e recebia uma quantia adequada por seus serviços. O que importava para ele era o princípio, pois era o dinheiro que ele trabalhou a duro para conseguir. E embora a quantia não fosse muito significativa para ele, também não era irrelevante. Após uma manhã intensa de treino, Alexander conseguiu aprender a forma mais básica de usar e se comportar com uma lança. Essa velocidade explosiva de aprendizado não aconteceu porque ele era um gênio ou nasceu destinado a usar uma lança, mas porque sua capacidade cognitiva, visão, controle corporal e outros aspectos de seu corpo se tornaram sobre-humanos com sua primeira evolução, e ele já estava na sua segunda evolução. Lucas ficou bastante surpreso ao ver que Alexander havia aprendido o básico antes do final da aula. Mas também não era como se isso fosse uma façanha de virar o céu e a terra neste mundo. Alexander foi apenas mais rápido do que os alunos médios, que levavam em média de semanas a um mês. Com o fim da aula, Alexander correu para sua casa para buscar Ousha, pois estava morrendo de vontade de ir para uma masmorra testar o que havia aprendido, e Ousha não aguentava mais ficar em casa. Enquanto caminhavam em direção ao portão, ele começou a pensar que deveriam comer alguma coisa antes de entrar em uma masmorra e acabou se distraindo pensando para onde deveriam ir. Alexander só voltou a si quando Ousha esbarrou com uma dame, que caminhava com a cabeça levemente abaixada, na esquina de um dos prédios que ficavam perto do portão da academia. Por favor, não me coma, implorou a dame a Ousha, quase chorando.